Olá, começa agora o Segue o Curso. Esse é um espaço onde você conhece mais sobre os cursos que são oferecidos aqui na UFMA, em um bate-papo com professores e estudantes e também com profissionais renomados. É agora, o Segue o Curso já está no ar. Na edição de hoje, vamos falar do curso de História. E para esse bate-papo, nós convidamos o Wagner Cabral, que é chefe do departamento do curso de História aqui da UFMA, Madison Fernandes, que é professor de História, e a Anne Gomes, que é aluna do curso de História. Sejam todos bem-vindos à TV UFMA. Bom, eu gostaria de começar chamando uma reportagem sobre o curso de História. Vamos acompanhar. O curso de História da Universidade Federal do Maranhão foi fundado em 1952, com o objetivo de formar professores para o ensino de História na educação básica e em outros espaços não escolares. Durante a graduação, o aluno aprende a dominar e renovar continuamente práticas pedagógicas, planejando e implementando atividades didáticas, colaborando em equipe e contribuindo para a evolução do projeto pedagógico institucional. Após a conclusão do curso, o profissional atua tradicionalmente no magistério, lecionando no ensino fundamental e médio com licenciatura ou no ensino superior com pós-graduação. Atualmente, o curso tem duração mínima de 3 anos e meio no turno vespertino e 4 anos no noturno. Professor, no caso do curso de História, o que ele oferece para quem quer seguir nessa área? Bem, o curso de história ele, vai completar ela já completou 70 anos, né, 72 anos, ele que existe desde 1953, e ele oferece, graduação, né, em licenciatura, ou seja, hoje o perfil do nosso profissional é um perfil de formação de professores, mas também de pesquisadores que podem, né, atuar depois, fundamentalmente no ensino, né, nas escolas públicas e escolas privadas, mas também pode atuar como pesquisadores em instituições como arquivo público, na área cultural, na produção audiovisual, também trabalhando, né, em outras instituições vinculadas à pesquisa e ao ensino. Certo, nós recebemos aqui o Madison Fernandes, que é profissional formado aqui pela UFMA, né, prata da casa, atua hoje no mercado como professor. Madison, o que foi que lhe motivou a seguir nessa área? Bom, eu caí na história muito sem querer, né. Eu já tinha uma afinidade com ciências humanas e acabei indo para o curso de história para testar, ver se eu gostava, e acabei me apaixonando. Acho que a área da história é uma parte da ciência que te inspira, te motiva a perceber a sociedade com um outro olhar, de forma mais aprofundada, a entender o lugar onde você está, da forma como a sociedade se organiza. Isso para mim é muito interessante. Mas não só dentro do curso eu percebi que não só aprender é gratificante, como para mim ensinar também. Então, à medida que eu tenho a oportunidade de estar com as crianças, com os adolescentes e passar o conhecimento que eu aprendi para eles, para mim isso também é muito legal, porque para ensinar a gente precisa estudar e entender daquilo que fala, e isso torna o trabalho mais prazeroso. E você ajuda, né, milhares de pessoas também, né, a se formar, a aprender, né, a conhecer mais sobre a nossa história. Nós recebemos também aqui a Anne Gomes, está no sétimo período, Exatamente. quase formando, tá chegando a hora da monografia, né? Tá quase, tá chegando a hora que ela não vai mais conseguir dormir. Não, já chegou essa hora. Não, tá chegando, e conta pra gente também o que foi que lhe atraiu pra fazer história. Então, foi uma luta, né. Eu digo que eu tive que aceitar que esse era o meu destino, porque eu sempre tive afinidade com história, eu era aquela aluna no ensino médio que todo mundo se reunia ao meu redor para eu explicar o conteúdo da prova, sabe. Fui monitora várias vezes da aula de história, enfim. Era uma área que realmente eu me atraía muito. E eu vi que também era uma oportunidade de fazer com que pessoas conhecessem sobre si, sobre a sua identidade, né. Então eu botei no curso foi os últimos segundos, assim, da inscrição para o curso, "Ai, quer saber? Vou tentar". Qual era a primeira opção? A primeira opção que eu estava pensando era filosofia, eu não ia sair da área de humanas, né, mas eu estava em dúvida entre filosofia e psicologia, só que aí no fim eu fui para história. E não fui para comunicação, que era uma das áreas que eu também atuo, né, que todo mundo pensava que eu ia para comunicação, mas eu escolhi história mesmo. E quais foram as suas primeiras impressões no curso? De início, eu tive uma boa impressão,
né, eu me identifiquei com todas as disciplinas, porque no primeiro período você tem uma disciplina de teoria, uma disciplina de história antiga e idade média. São as 3 disciplinas, né. Que é aquela história clássica, né, que normalmente todo estudante de história ele já quer saber, a maioria deles. Quando não é isso, é a galera mais contemporânea, ali, república e tal. E eu sempre amei antiguidade, então, né, eu já cheguei assim: "Meu Deus, encontrei, é esse o curso, eu quero ficar aqui para ser quero formar, eu quero fazer mestrado, quero fazer tudo que puder, assim". Mas claro que ao longo do curso teve seus percalços, teve coisas que eu me identifiquei mais, menos, mas isso não alterou a vontade de querer ter como ofício ser historiadora. Professor, isso é bem interessante essa fala da Anne, porque mostra que às vezes o aluno ele tem aquela dúvida, né: "Ah, será que eu quero fazer história?" E às vezes chega aqui na UFMA com muitas dúvidas, né, com um pensamento que o curso é de um segmento e aqui se apaixona ainda mais pelo curso. Quando o aluno chega, né, chega do ensino médio ou de outro curso, outra graduação, de que forma vocês acolhem? O que que é repassado de início para ele? Pois então, o nosso curso ele, né, sempre está sendo, digamos, atualizado e modificado exatamente tentando corresponder, né, a essas expectativas, né. Como a Anne falou, ou seja, a própria forma como agora, por exemplo, já no início do curso, você já tem contato com disciplinas, né, cruciais, etc e tal, fundamentais pra em relação aos alunos, por exemplo, já é uma diferença em relação ao sistema anterior, porque o antigamente, por exemplo, quando eu na minha época, você tinha disciplinas de metodologia científica, leitura, introdução, de outras áreas. Hoje não. O aluno já desde o começo do curso já está em contato direto com disciplinas, né, fundamentais da estrutura do curso e começa fundamentalmente também a começar, digamos assim, entender como funciona a própria forma do pensamento histórico, porque cada disciplina tem sua especificidade, né. A filosofia tem uma forma de falar, de se expressar, etc e tal, a história também. E do nosso caso, ou seja, hoje nós vivemos num mundo, né, ou seja, num planeta em que a história é cada vez mais fundamental, porque o chamado negacionismo está aí presente o tempo inteiro, ou seja, hoje infelizmente a expansão, né, da extrema direita em escala mundial, faz com que, por exemplo, você tenha que o tempo inteiro se defrontar com um negacionismo de que existe mudança climática, de que houve fascismo, de que milhões de pessoas foram mortas, né, pelo Holocausto, de que não houve ditadura militar, enfim, uma série de negações históricas e de falsificações históricas que colocam na ordem do dia o debate, né. E, a dimensão hoje que é rigorosamente fundamental, que inclusive é o que nós estamos trabalhando agora, o nosso curso está passando por mais uma reformulação, exatamente essa dimensão do debate público que nós chamamos de história pública. Ou seja, é preciso também cada vez mais preparar os nossos alunos e também nós como os professores também precisamos, digamos assim, nos reciclar e nos, né, rearticular, nos refazer para participar mais ativamente desse debate público, né, envolvendo essas diferentes dimensões. Eu estava falando aqui com coisa, por exemplo, a questão do debate ambiental. Existe um campo da chamada história ambiental que é pouquíssimo conhecido, pouquíssimo explorado, mas que tem a ver exatamente com esse debate de longa escala, né, que nós estamos vivenciando hoje. Ou seja, a crise da humanidade, hoje, nas suas diferentes dimensões, em larga escala passa, né, pela necessidade da compreensão da história, dos fundamentos da crise que nós vivemos. E a própria possibilidade de oferecer alternativas para o mundo que está aí. Inclusive, professor, isso é bom porque esse embasamento teórico, que normalmente a gente sempre se perguntava, né, por que que as cadeiras de método, elas não são no início? Né, era uma coisa que e quando agora que eu estou chegando nessa reta final, eu fui entender o porquê que é no final, Sim. sabe. Esse início que eu tive só de embasamento teórico, as cadeiras de teoria sempre foram as primeiras, esse conhecer do saber histórico, do fazer histórico, foi o que me possibilitou hoje eu ter uma facilidade na hora de eu for escrever meu trabalho acadêmico, sabe. Se eu não tivesse tido essa base, talvez se eu tivesse essa cadeira no início, eu não ia conseguir ter uma compreensão das teorias mais fácil do que eu tenho agora, sabe. Eu acho que até perspectiva também, eu lembro que quando eu entrei no primeiro período, logo no primeiro período eu fui apresentado, aos programas de pesquisa que o curso oferece. Então os próprios professores, os estudantes envolvidos nos grupos de pesquisa foram e apresentaram quais as possibilidades de inserção que você tinha, em quais pesquisas, em quais áreas. Eu acho que isso motiva também para quem está chegando conhecer melhor, mesmo que não entenda bem, mas já ter essa visão de que existem áreas em que dá para você pesquisar, conhecer mais, isso é muito interessante também.
O campo da história é muito plural, ou seja, ele rigorosamente hoje a gente fica brincando, a história é tudo, ou seja, basicamente você tem, né, estudos no campo, eh, de gênero, história ambiental. Nós, por exemplo, fomos o primeiro curso de história do país a colocar como base do currículo, por exemplo, a história da África, né. Em 1989, né, nós inserimos a disciplina de História da África como parte constitutiva do nosso curso e depois, inclusive, hoje nós temos 2 disciplinas, na verdade, é uma História da África Antiga e uma História da África Contemporânea, né. Exatamente, já inclusive bem antes da própria Constituição hoje, por exemplo, se tornou obrigatório, né, a análise de estudos afro-brasileiros e também estudos indígenas, etc e tal. Nós já também nos reformulamos o curso para termos a disciplina de história indígena, né, específica, né, também para voltada para a questão do ensino, de forma que, esse debate, né, é rigorosamente fundamental, porque o curso precisa acompanhar, né, as questões relacionadas à sociedade brasileira. Então, Evolução. discutir a história da África, discutir as questões relativas à afirmação, né. A Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, também, né, começa com a política de cotas. Hoje você já tem, 20 anos de política de cotas no Brasil e uma diferença marcante, né, dessa política de cotas. Então, discutir essas questões, né, e participar dessas questões da nossa maneira, ou seja, mudando o curso, o currículo, nos adaptando ao debate contemporâneo, tudo isso é rigorosamente fundamental. E obviamente isso, né, causa, né, impacto, surpresa, mas também, né, vai fazendo com que os alunos se envolvam, né, e de fato se possam gostar e se apaixonar pelo curso, né. Magson, mudou muito sua visão quando você começou no primeiro período e você foi conhecendo isso que o professor acabou de falar, né, são pontos e temas que não tem como o curso fugir desse tema, né, desses assuntos. Você de fato tem que mergulhar e aprender cada vez mais desses assuntos. Mudou muito a visão, eu pergunto para vocês 2, de vocês, ao conhecer mais o curso? Acho que sem dúvida. Hum, eh Acredito que a gente já tem uma perspectiva de que o conhecimento acadêmico, o científico, vai trazer para a gente uma visão diferente de alguns assuntos sociais, né, ou mais aprofundada. Mas eu penso que, por exemplo, a minha pesquisa durante a graduação foi na história indígena. Então, pesquisar história indígena, te dá uma dimensão diferente, por exemplo, da colonização e mesmo da constituição social de onde nós E na hora também estamos. de dar aula, né. E na hora de dar aula, sem dúvida. Porque é uma outra coisa quando você se pesquisa o tema e vai pra sala de aula na escola conversar com alunos, com crianças, com adolescentes. Acho que isso deve com certeza deve ter mudado a tua Sem dúvida, com certeza. A experiência, por exemplo, de ter aula com o professor Manuel, que entende muito bem de todos os topônimos indígenas, e isso é interessante, por exemplo, quando você vai trabalhar com criança em sala de aula, levar: "Ah, vocês sabem o que significa Itapecuru? Vocês sabem de onde vem a palavra bacanga? De onde é que vem essas palavras? O que que isso tem a ver com a nossa história?", sabe? Isso é muito interessante porque você percebe, a gente passa tanto tempo estudando, por exemplo, sobre a Revolução Francesa, sobre como o iluminismo foi importante para o desenvolvimento da sociedade, ocidental, e perde esse conhecimento que é nosso, é da nossa terra e de como que isso coube na organização social do Maranhão, de São Luís, do nosso país. Eu acredito assim, que a história agora ela tá muito interdisciplinar, né, tá. Se entendeu que não dá pra fazer história que nem era antigamente, falando dos grandes nomes e etcétera. Acredito que sim, tem esse potencial de identidade, inclusive aqui no Maranhão, porque o Maranhão ele é um lugar, e falar do que me concerne, porque eu sou maranhense, né, mas é um lugar que a gente tem muitos rastros da história que eles não estão escritos, né. Tem muitos rastros que estão aí na cultura popular, como Tambor de Crioula, Mamãe Meu Boi, e eu ter essa dimensão no curso de cada disciplinas como História da África Contemporânea, História Antiga da África, História Indígena, isso tudo foi me abrindo caminhos de compreender coisas que acontecem até hoje na minha cidade, no meu cotidiano, sendo uma moradora do Bacanga, por exemplo. E entender que isso, na verdade, são rastros muito mais antigos, assim, né. Eu tô numa área da pesquisa e da história ambiental, como o professor comentou, né, mas eu tenho a plena consciência de que eu não estudo só história ambiental. Eu estudo a história dos meus avós, eu estudo a história do meu bairro, eu estudo a história dos meus antepassados, que foram muito tempo excluídos.
dessa história, entendeu? E hoje, por exemplo, eu afirmar que eu estudo história antiga do Maranhão, sabe, é um é um levante muito interessante que está tendo hoje na historiografia também, né, tá tendo essa mudança aí do olhar historiográfico, de olhar para não como pré-história também, né, como essa é a história antiga. E isso tudo foi por conta desse tempo do curso, que eu fui, entendendo as cadeiras ali de teoria, olhando os aportes teóricos, olhando essas outras multiplicidades de olhar da história, entendendo o local que hoje a gente não se faz mais história sozinho. Eu digo assim, hoje não dá para eu falar da história sem entender o lugar que eu tô, o que eu tô conversando. Tudo isso vai ajudando nesse saber histórico até na sala de aula também. Queria levar isso para meus alunos, de falar: "Vocês também têm história, tá aqui ó. A gente pode fazer então hoje um tambor de crioulo na sala de aula, porque isso daqui eu vou ensinar uma história que eu sei, certo?". Tá bem legal o bate-papo, mas agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Fica com a gente. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de História, nós recebemos aqui na TV UFMA o Wagner Cabral, que é chefe do departamento do curso de História, o Maikson Fernandes, que é professor de História, e a Anne Gomes, que é aluna do curso de História aqui da UFMA. A gente começa esse bloco falando sobre o mercado de trabalho nessa área. É o Me Formei e Agora. Professor, no caso desse curso, quais são os caminhos a seguir? Eu tenho certeza que muitos alunos fazem essa pergunta, né? Me formei, para onde é que eu vou seguir, né? Bem, os alunos que ao longo do curso, por exemplo, já se dedicam, por exemplo, a participar de grupo de pesquisa, se envolver, por exemplo, em projetos de monitoria, projetos de PIBIC, iniciação à docência, iniciação científica, muitos deles já, por exemplo, já começam a pensar em fazer pós-graduação. Então, hoje, por exemplo, nós já temos, né, aqui no Maranhão, né, isso é uma coisa fundamental, por exemplo, a pós-graduação tanto na UFMA quanto na UEMA, né, nós temos mestrado e doutorado na UFMA, tanto o acadêmico, né, quanto o mestrado profissional, né, o Prof. História. A UEMA também tem, né, tem um mestrado profissional, de forma que você tem hoje, por exemplo, esse campo, né, para fazer mestrado e doutorado aqui mesmo no Maranhão, que até 10 anos atrás os nossos alunos tinham que tentar bolsa fora, ir para outras universidades e tudo mais. E o mercado de trabalho principal é exatamente o mercado vinculado à questão do ensino, ou seja, e aí nós temos hoje um problema que na verdade não é somente da história, né, é um problema que hoje as universidades estão debatendo, os cursos de pedagogia e todas as licenciaturas estão debatendo, que é infelizmente, né, a desvalorização do trabalho do professor na sociedade brasileira de uma maneira geral, né. A gente não pode, fingir que esse problema não existe, né, ou seja, hoje Nível nacional, né? Hoje é um problema nacional e que tem, obviamente, seus componentes estaduais. Eu sempre gosto de enfatizar: "Olha, nós precisamos garantir das melhores condições possíveis do trabalho docente", porque afinal de contas é esse trabalho de educação, né, cotidiano e tudo mais, que você efetivamente consegue mudar a sociedade brasileira, né. Essa revolução silenciosa da inserção social, que possibilita que as pessoas, né, possam estudar, possam mudar de vida, possam refazer sua vida, que a educação garante. Então, por exemplo, aqui no caso do estado do Maranhão, tem pelo menos 10 anos que você não tem seletivo para professor e concurso para professor no estado. Então, é uma pressão que a gente sempre faz do tempo e que a gente gosta de falar. Eu preciso que existam concursos públicos no estado. Agora a prefeitura de São Luís fez concurso, as outras prefeituras municipais, e que se garanta de fato, né, que o professor tenha, né, Estabilidade. estabilidade no seu emprego, que o professor seja bem remunerado, que ele, né, tenha, né, a possibilidade de exercer o seu trabalho de forma digna, porque é exatamente desse contato com as diferentes gerações de crianças, de adolescentes, que você está formando efetivamente a sociedade brasileira. E como eu falei ainda há pouco, ou seja, a história é fundamental, ou seja, porque é exatamente a ausência dessa visão histórica que está alimentando cada vez mais esse negacionismo de tudo, né, e nos levando a essa grande crise, né, que existe hoje no mundo, né, que é uma crise política, uma crise ambiental, que nós precisamos de fato enfrentar. Só aproveitando já esse gancho que o senhor falou, da sua visão, né, como
professor, só está muito tempo no mercado. A que se deve, então, essa questão de não valorizar essa classe, né, essa falta de concursos públicos seletivos? Pois é, nós temos infelizmente uma ordem de prioridades em que, em lugar, por exemplo, de combater a questão da violência, por exemplo, com investimento em educação e ampliação de possibilidades para as pessoas, no ponto de vista de inserção no mercado de trabalho e tudo mais, você pura e simplesmente quer resolver os problemas sociais, né, por única e exclusivamente pela via do reforço e do policiamento. Então nós temos uma tendência na sociedade brasileira, infelizmente, de tratar problemas sociais só pela ótica policialesca, né. E, numa sociedade como a do Maranhão, por exemplo, que nós vivemos crises relacionadas ao crescimento da violência, facções criminosas e pessoas e cidades dominadas pelo medo e tudo mais, como é que nós vamos, criar perspectivas? Eu sempre gosto de dar um exemplo de que um ex-aluno meu, uma vez me falou, que ele dava aula numa escola da periferia de São Luís, lá na Divinéia. Aí ele pergunta para um aluno dele: "O que que você quer ser quando crescer?", né. Pergunta que todo mundo faz, né. Aí o menino diz: "Professor, eu quero ser pedreiro". Aí ele: "Tá, legal". Aí diz: "Mas o professor dá aquela sacada, mas tu quer ser pedreiro, então por que que a gente não estuda um pouco mais? Aí tu vai fazer um vestibular para fazer engenharia, para fazer arquitetura, etc e tal". Aí na hora que o professor responde isso para o aluno, a turma inteira cai na gargalhada, uma turma de 10 anos, 11 anos, meninos da quinta, sexta série, quinto e sexto ano, a turma inteira cai na gargalhada. Aí o professor ficou com cara assim de: "Nossa, o que que eu falei? Tive. Hum. O que que eu falei?". Aí os meninos perguntaram: "Professor, o senhor não entendeu. O senhor sabe o que que é pedreiro, professor?". Aí o professor: "O pedreiro não é o cara que constrói a casa. Professor, pedreiro é o cara que vende a pedra, professor. Pedreiro é o cara que vende o crack, a pedra do crack. O sonho dele é ser pedreiro, filho". Quando a gente chega, eu sempre gosto de dar esse exemplo, quando a gente chega numa situação como essa, ou seja, um professor de história numa sala de aula, diante de um aluno como que você vai responder o quê? Ou seja, isso nos diz muito sobre a crise da nossa sociedade, porque se nós não conseguimos oferecer sonhos e esperanças para as nossas crianças, né, nós vamos oferecer o quê? Então a gente precisa reforçar esse papel dos professores. Muita gente também pensando que por isso simplesmente vai o quê? Vai virar produtor de meme e vai criar um meme que vai viralizar e virar milionário ou então virar, alguma coisa do gênero, ou seja, como ele chama agora, todo mundo virou influenciador e tudo mais, ou seja, a sociedade, um ou outro eventualmente pode se destacar e ganhar dinheiro com isso, mas a sociedade como um todo não vai mudar, né, isso eu tenho a mais absoluta convicção, se nós não oferecermos sonhos e esperanças coletivas, né, e aí, o papel dos educadores é fundamental. Então se a gente não consegue mudar isso, vai continuar esse ciclo, infelizmente. Bom, esse relato demonstra, né, o quanto é importante investir em educação aqui no Brasil, e nós recebemos também aqui o Madison, que eu conhecia como jornalista, né, atua também como jornalista e hoje está como professor de história. Madison, conta pra gente hoje qual é o desafio, né, de ser professor de história, como você vê hoje na sala de aula todos os dias, como a gente falou nos bastidores, né, formando, né, novos seres humanos, novos profissionais, quais são os desafios que você vê diariamente? Olha, eu vejo que o professor Wagner tocou num ponto muito interessante, que é como encantar as novas gerações e como mostrar para essas pessoas que estão chegando no mundo, né, estão conhecendo a nossa realidade, como mostrar para elas como dar uma perspectiva de vida e mostrar que elas podem sonhar, podem construir uma vida a partir daí também. Eu acho que fica muito claro para o professor na sala de aula as diferenças da educação familiar. Então quando eu coloco familiar, não no sentido de pai e mãe, mas no sentido de uma família que cuida daquela criança, que se importa com o processo de educação, com o que a criança está aprendendo, com o que está fazendo. Eh, a gente percebe a diferença das crianças que têm esse apoio, das crianças que não têm. E sempre eu costumo dizer, a gente não qualquer pessoa, qualquer profissional, ninguém é super-homem, o professor também não é. O professor, ele tem uma função a ser cumprida, que é repassar o conhecimento que a sociedade tem para as crianças.
Mas nesse sentido de oferecer perspectiva, o professor sempre precisa caminhar, a escola precisa caminhar junto com a família. Então eu penso que nós, dentro da sala de aula, fazemos tudo o que é possível para mostrar para as crianças, a partir do conhecimento histórico, que é a área onde nós atuamos, que é possível construir perspectivas, é possível, a partir dos ideais da própria sociedade, a pensar em outras formas de se estabelecer no mundo, a pensar, a ter um futuro, uma dimensão de futuro. Esse é um papel do professor. Mas nesse sentido a escola ela precisa sempre caminhar junto com a família, e aí é claro, nós entramos toda numa discussão sobre o papel do Estado, as garantias do Estado, os direitos que as famílias têm, né, de oferecer alguma segurança para que a própria criança perceba na escola como um lugar de crescimento e aonde ela pode se desenvolver e alcançar novos lugares. Eu penso que hoje o desafio que está dado é para nós, como professores, como gestores pedagógicos, gestores escolares, é conseguir esse diálogo de qualidade com as famílias e conseguir, juntamente com as famílias, fazer com que as crianças se apaixonem e entendam que o conhecimento, ele faz parte do desenvolvimento e que é assim que você consegue construir um ser humano completo e preparado para estar lá fora e conseguir alcançar os espaços que quiser. Perfeito. Anne, você está do lado de 2 profissionais, né, aí que estão no mercado atuando. Daqui a pouquinho você também já está como profissional formada, né, amém, né. Contar pra gente qual é o caminho que você pretende seguir após a formação e em relação à vida o trabalho como estagiária. Eu quero continuar sendo pesquisadora e professora, se eu conseguir, né. Mas, assim, como eu tô no curso de licenciatura, eu realmente quero seguir na área de como ser professora mesmo, mas eu também me apaixonei muito pela pesquisa. E linkando com o que os professores estavam falando, eu acho que isso se dá muito pelo ensino da história que ela converse com a tua realidade, né. Então meio que a minha pesquisa acadêmica, ela segue para esse caminho já antes de sair da universidade. Eu iniciei, como bolsista no programa de iniciação à docência, atuando como estagiária no Colégio da Madre Deus, que é um bairro tradicionalzíssimo aqui de São Luís, né. E foi lá onde eu comecei a aplicar umas sementes das minhas pesquisas, assim, né. E foi onde eu também me apaixonei pela docência, foi o primeiro contato que eu tive, e foi ali que eu vi: "É, realmente eu estou no curso certo, na área certa". Então, eu quero realmente alinhar esses 2 caminhos, assim. Chamou a atenção também, professor, que são 2 caminhos, né, a pesquisa, né, e também a licenciatura, mas aí também quem, segue nessa área também tem outros trabalhos. O senhor, por exemplo, fundou, né, a SMDH, né, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Conta pra gente esse trabalho de assessoria, né, feita por um historiador, o que é feito? O que que o historiador pode, fazer e ajudar nesses órgãos? Bem, o historiador, ele, está habilitado também a trabalhar em diferentes instituições culturais. Então, por exemplo, na área da Secretaria de Cultura, por exemplo, nos museus, nós temos, por exemplo, disciplinas, né, que, né, formam, né, e os nossos estagiários também, né, nós temos hoje equipe de estagiários nos diferentes museus aqui de São Luís, no Palácio dos Leões, no Museu de Arte Sacra, no Museu Histórico do Maranhão, nas casas de cultura do Domingos Vieira Filho, no Carrefour das Mercês e tudo mais. Então, você tem um trabalho de formação, por exemplo, que pode ajudar também, né, no campo que nessa inter-relação, por exemplo, o campo do turismo, né. Hum. Então, nós temos alunos nossos que trabalham também como monitores né, de turismo, por exemplo, formação de profissionais na área de turismo, por exemplo, falando do perfil histórico, por exemplo, da Praia Grande, dos diferentes casarões. Então, toda essa área de patrimônio histórico, artístico, cultural, também é um campo de formação, de atuação dos profissionais de história. Então, museus, patrimônio histórico e artístico, patrimônio imaterial, a Anne falou, por exemplo, da questão da cultura, por exemplo, e agora, por exemplo, eu estou escrevendo sobre a primeira viagem internacional do Bumba Meu Boi do Maranhão, que foi há 130 anos atrás, para a Exposição Internacional de Chicago, nos Estados Unidos, da mesma forma como, né,
que existem dezenas de trabalhos, não somente de historiadores, mas de sociólogos, de antropólogos, turismólogos também vinculados a essa questão da cultura popular, a questão do carnaval. Então, arte, cultura, museologia, patrimônio, todos são temas, né, importantes. Hoje nós temos uma luta muito importante no nosso estado do Maranhão, que é em defesa do arquivo público, né, eh, como uma instituição e principalmente do acervo, né, nós temos olha, nós temos um acervo que remonta exatamente aos primórdios da fundação da cidade, da primeira Câmara Municipal, né, formada lá em 1621, com toda a documentação do século 17, 18, 19, e está tudo guardado, né, no arquivo público. Então hoje, que tem um prédio que infelizmente está caindo. Eu tive a oportunidade de olhar, fui numa sala lá, eu entrei com medo, porque você olha assim, o 45 graus assim, ó, a rachadura na parede. Eu estava aqui, estava vendo ali, eu digo assim: "Eu vou embora mesmo quando?" Eh E aí, se o prédio cair, ou seja, é um prédio do nosso patrimônio. São Luís é patrimônio histórico da humanidade, ou seja, e só tem esse título exatamente porque, né, é preciso que haja um trabalho de preservação desse patrimônio. Então os historiadores se envolvem, né, se envolvem ativamente nessa coisa, por esse conjunto de instituições. Então, bibliotecas públicas, o arquivo público, que hoje é a nossa coisa. Nós temos, por exemplo, hoje um trabalho muito bem feito no arquivo do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, né, que é feito por nossos ex-aluno, aluno nosso Christopherson, que tem, né, uma organização extraordinária que está digitalizando, por exemplo, documentos de pessoas que fazem parte da nossa história, por exemplo, o testamento, né, da famosa Catarina Mina, que é uma negra que chegou aqui como escrava, que se tornou, né, forra, né, e se tornou uma grande comerciante da cidade, e uma mulher rica no século XIX, capaz de deixar, para vocês terem uma ideia, seja, o que seria um conto de réis, 1 milhão de réis de herança, que alforriou todos os seus escravos no seu testamento e tudo mais. Então uma negra que é nome de beco, que, né, que é referenciado e que é uma grande referência cultural da cidade. Está lá o testamento da Catarina Mina, que foi digitalizada. Está o testamento de Ana Jansen, né, uma grande senhora de escravos do século XIX. Ou seja, então, essa informação, né, que dos arquivos, né, ela é rigorosamente fundamental. E hoje, né, como parte dessa dimensão de como o trabalho, né, do historiador está se refazendo, nós estamos exatamente vivendo esse momento em que, ao lado da necessidade de preservação física, né, dessa documentação, cada vez mais, no mundo inteiro, pesquisadores, historiadores, equipes de profissionais da área de tecnologia da informação, do campo de comunicação, etc e tal, estão investindo na formação desses grandes acervos digitais, né. Uhum. Eu, por exemplo, defendi tese de doutorado, eh, sobre o fascismo, né, ou seja, na Europa, Hitler e Mussolini, mas fundamentalmente, né, trabalhando com caricaturas políticas, cartoons, charges, etc e tal. E a minha tese só foi possível porque hoje, exatamente esse investimento de historiadores, de bibliotecários, de analistas digitais, profissionais de tecnologia da informação, permitem que, eu pudesse, por exemplo, consultar, via internet, né, acervos de 12 países diferentes, né. Então eu consultei, né, fiz pesquisa em acervos do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos aqui das Américas, da Inglaterra, da França, da Itália, da Espanha, da Tchecoslováquia, Luxemburgo, Holanda, União Soviética, que é hoje Rússia, É muita coisa. e Alemanha. E são 12 países diferentes. Ou seja, exatamente porque estão digitalizados. Então isso é importante, porque permite também que essa é uma dimensão que cada vez mais os historiadores, inclusive o nosso programa de pós-graduação é voltado para isso, permite que, a nossa própria possibilidade de pesquisar, né, e de entender o mundo pense cada vez mais como conexões, ou seja, Uhum. nós vivemos numa sociedade cada vez mais conectada, né. Como diz aquela famosa canção lá do Gilberto Gil, ou seja, né,
Nós vivemos nessa grande aldeia global. E é nessa aldeia global que a gente, como historiadores, também se situa e cada vez mais trabalha para isso. Então, os nossos campos também estão se refazendo, né. Eu Acho que acho vocês da área de mídia também estão vivendo muito isso. sim, eu Também não é como jornalista. exato, como jornalista, eu acho que essa dimensão da memória, ela entra exatamente de como você lida com informação e a partir do momento que a informação se torna memória, né, tem sido muito importante. Durante a graduação também eu tive a oportunidade de pesquisar no arquivo público, quando ainda se podia pesquisar no arquivo público, né, professor. E tive contato também com o arquivo do Tribunal de Justiça, que de fato o pessoal está fazendo um trabalho muito bom lá. Recentemente teve seletivo para trabalhar no Tribunal de Justiça, então acho que são outras oportunidades que vão surgindo. Passei também por museu, tive a oportunidade, por exemplo, de ter contato com o arquivo histórico da Fecomércio, então são Da outros locais Federação do Comércio. da Federação do Comércio, então eles estavam precisando de pessoas para resgatar, para fazer um trabalho mesmo de construção da memória, né, então de retomar o histórico que eles já tinham e fazer uma construção de linha do tempo. São coisas, para as quais os historiadores são sempre chamados e que são outros focos que vão para além da docência, né. Eu tenho um professor que ele fala pra mim que o historiador ele é responsável pela memória. Então, onde você vai para um órgão, independente qual seja, e tem alguém que precisa falar sobre algo, tem que chamar um historiador. E eu acho que esse retrato do arquivo público, porque o arquivo público ele já está sobrevivendo a máscaras assim há muito tempo, sabe? Eu entrei na graduação recentemente, eu consegui ir para o arquivo público, mas esse sucateamento não acontece de hoje, né? E isso só demonstra a desvalorização que se tem pelo próprio ofício do historiador. Muita gente não sabe a importância que se tem de uma documentação assim, né? E não é só o historiador, é o museólogo, é o bibliotecário que está lá. Então, além dessa digitalização que é necessária nos arquivos, eu acredito que também necessita estar, por exemplo, em órgãos que cuidam desses monumentos, como o próprio IPHAN, ter historiadores lá também. Porque é a gente que vai criar sentido para o que estão sendo encontrado, sabe? Se encontra um sítio arqueológico, tem que estar um historiador lá também, porque é ele que vai levar isso para a sala de aula. Isso, né? Então, eu acredito que tenha que ter uma conversa mais próxima dos órgãos federais, vamos dizer assim, estaduais, com os próprios historiadores. Se tivesse uma aproximação, eu acredito, e que já está ocorrendo aos poucos, por exemplo, o TJ também já está tendo esse trabalho de colocar historiadores dentro dos órgãos, eu acredito que se houvesse esse trabalho mais efetivo, talvez evitaria-se casos como esse, como arquivos se perdendo, casas de cultura sendo sucateadas também, que é uma realidade. Tenho diversos colegas que estagiam nas casas de cultura e sabe, tá difícil a situação, cada vez mais casarões sendo fechados para reformas que nunca acontecem. E, querendo ou não, como foi dito, São Luís é conhecido como patrimônio da humanidade. Cadê essas fiscalizações? Aí é o historiador que vai estar lá brigando. Não, isso daqui também é parte da nossa história, isso daqui não pode se deixar apagar. A gente volta já para responder algumas dúvidas de estudantes do curso de História. É um instante só. Muito bem, já voltamos com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de História, nós recebemos aqui na TV UFMA o Wagner Cabral, que é chefe do departamento do curso de História, Madison Fernandes, que é professor de História, e a Anne Gomes, que é aluna do curso de História. Eu começo esse bloco com alguns vídeos que recebemos, são dúvidas de estudantes desse curso. Vamos conferir. Eu sou Maria Vitória, do segundo período. Eu gostaria de saber se existe, né, alguma maneira, alguma divulgação que seja mais clara, mais específica a respeito dos grupos de estudo, né? Como é o processo para que o aluno possa entrar nesses grupos de estudo e até mesmo para que ele conheça, né, quais são os grupos, a quantidade, né, a abordagem. Obrigado, Maria Vitória, muito sucesso na sua carreira. Tá só no segundo período, né? Tá só começando. Começando. E aí, professor? Bem, normalmente o centro acadêmico organiza a semana do calouro
dos primeiro mês de aula e faz um convite aos professores para apresentarem as suas diferentes áreas. Os grupos de estudo, né, eles são vinculados, via de regra, à pós-graduação, ao mestrado e ao doutorado. Então, nós temos, por exemplo, a Anne, por exemplo, pode falar melhor daqui a pouco, por exemplo, um grupo vinculado à questão da arqueologia, né, com o professor Alexandre Navarro. Nós temos grupos vinculados à área de história e literatura, né, que fazem a pesquisa nesse campo, né. Temos o grupo da iniciação à docência, que é o PIBID, né, que é o programa de monitoria, vinculado à coisa que trabalha já desde o começo nas escolas, com a questão do ensino de história e tudo mais, que é coordenado pela professora Maria Isabel. Nós temos o grupo também de iniciação científica, que nesse caso da iniciação científica são os diferentes projetos. Então nós temos os projetos vinculados ao PPGI, ao Programa de Pós-Graduação, né, com diferentes professores, nesse campo que eu mencionei ainda há pouco, que é das histórias conectadas e com essas diferentes possibilidades de pesquisa. Então, eu sugiro, né, e já pegando o gancho, que ela pergunte aos professores, porque tem essa semana de apresentação logo no início do curso, talvez ela tenha perdido, né, mas que esse contato cotidiano com os professores, a pergunta vai sempre esclarecendo, né, acho que isso é fundamental. A Anne pode falar um pouquinho mais da arqueologia. Normalmente também tem alguns professores que na sala de aula mesmo, olha alguns alunos que têm, assim, um perfil mais ou menos que eles queiram para a bolsa de pesquisa, eles também já convidam, né, já faz esse convite. Eu iniciei em um grupo, primeiro foi no PIBID com a professora Maria Isabel, e normalmente eles abrem um seletivo, né, no Isso, caso convite do para PIBID, seletivo. eles abrem um seletivo. E é Caso importante ter você boas notas. Exatamente. Porque o seletivo, a seleção e a bolsa, né, o aluno recebe uma bolsa, Feito pelo seu CR, que que é o coeficiente de rendimento, então, é preciso ter boas notas desde o começo para exatamente ter um bom coeficiente para você selecionar. Exato. E quando eu fiz esse processo seletivo, eu estava no início do curso, então ainda tinha muitas boas notas. E aí eu fui aprovada como bolsista, mas lá eles lançam tanto para bolsista como para voluntário. O que pode acontecer também de você iniciar um ano ali como voluntário e depois ser bolsista. Mas no caso do laboratório, normalmente é feito o convite a partir da aula com o professor Alexandre Navarro. No final da disciplina, ele sempre faz o convite para quem queira se interessar. Atualmente ele faz meio como se fosse um processo seletivo, assim, e vai, vendo quem se interessou, quem, vai conversando com os estagiários, a gente até brincou que a gente está no conclave do Laste, porque a gente está decidindo quem serão os novos estagiários, né. Que é esse processo seletivo de fazer uma prova, né, ir visitar o laboratório. E é interessante porque o laboratório é de arqueologia, mas é vinculado ao curso de história, né. Então já tem 2 práticas aí, 2 experiências que em muitas universidades não tem. Por exemplo, aqui no Maranhão não tem curso de arqueologia. Então se a pessoa que é historiador e quer ter interesse na área de arqueologia, pode entrar no mundo da arqueologia pelo laboratório também. Eu acho que como a Maria Vitória está começando, né, talvez, tá no segundo período ainda, mas à medida que o curso vai avançando, os próprios professores vão fazendo sua propaganda, eu lembro bem disso. Cada um faz sua propaganda. Tá, primeira aula eles já falam: "Tem um grupo de pesquisa, não sei o quê", aí mas é aquela coisa, nem sempre a gente já inicia como bolsista, às vezes a gente vai Eu comecei como voluntário. por exemplo, no laboratório de arqueologia eu fiquei 1 ano como voluntária e depois eu virei bolsista. Perfeito, dúvida respondida. Antes, permitir uma pergunta, professor? Sim, queria saber um pouco mais acerca dos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, como funcionam os processos seletivos. Então, atualmente nós temos o mestrado profissional, né, que se chama Prof. História, que é um grande programa nacional que é coordenado, né, pela, Universidade do Rio de Janeiro, pela Federal do Rio de Janeiro, na qual a UFMA está inserida. Então, é um programa específico voltado para profissionais já no campo de trabalho. Então, são professores de história das redes, principalmente da rede pública, mas também da rede particular, que fazem um seletivo que é nacional, né, e nós temos as vagas locais. O mestrado profissional, ele tem exatamente essa preocupação com o ensino, né, e qual é o produto final, ou seja, você vai fazer um trabalho que é exatamente voltado para, uma proposta de trabalho de ensino para ser, entregue e utilizada no dia a dia, no cotidiano das escolas. Então, pode ser, por exemplo,
pegando o caso aqui da arqueologia, ou seja, eh, as estrearias, né, aqui no Maranhão, né, a famosa como o professor Henrique Alexandre Navarro fala, né, das civilizações que existiam no Maranhão antes mesmo da própria, né, colonização, portuguesa e tudo mais. Ora, então, um material didático e que seja explicativo, que seja usado nas escolas sobre, né, essa questão. Questões vinculadas à história das comunidades e tudo mais. Esse é o primeiro, que é o Prof. História. O outro é o mestrado acadêmico, né, que também é doutorado, que é o PPGI, que, como eu falei, tem essa dimensão, ou seja, vai pensar esse mundo, né, e essas histórias conectadas, né, em escala nacional, transnacional, né, e global. Então, no caso do mestrado acadêmico, do doutorado acadêmico, tanto um quanto o outro também, ou seja, eles têm bolsas, né, há uma seleção também que é feita, né, um número de bolsas que vem pela CAPES, né, que são oferecidas a partir dos critérios de classificação, sempre é preciso uns bons alunos e tudo mais, mas também critérios sociais, né. Então você tem bolsas, para alunos, né, de baixa renda, né, temos bolsa também a partir de política de cotas, né, de forma que, no geral, você tem algo em torno, acho que de 60 a 70% dos alunos da pós-graduação que conseguem ser contemplados com bolsas, o que garante, né, também é um elemento importante para a garantia da permanência e da possibilidade de fazer seus trabalhos, suas diferentes pesquisas. E nós também, o quê? Atraímos, né, alunos de outros, nós temos alunos do Pará, nós temos alunos de Pernambuco, do Piauí, do Ceará, que também vêm fazer, né, esses trabalhos aqui, né. Boa. Né, e agora iniciamos um programa chamado Move La América, né, que até essa semana, né, teve uma reunião com o magnífico reitor, que traz alunos de, né, outros países da América Latina. Nós acabamos de receber um aluno da Costa Rica, né, vieram são os 3 primeiros alunos que vieram do programa, um aluno da Costa Rica e 2 alunos do programa para o programa de História e 2 alunos para o programa de Saúde Coletiva, né. Também tem na área de saúde, tem essa mobilidade acadêmica, que é uma coisa de tipo, internacionalização que é muito importante hoje. Sim. Pessoal, estamos chegando ao final dessa edição, mas eu gostaria de abrir aqui um espaço para vocês deixarem uma palavra de incentivo para quem quer seguir nessa área. Qual é a principal dica que vocês deixam? Quem começa? Acho que eu posso começar. Eu acho que quem gosta de ler, quem tem curiosidade, às vezes se diz: "Ah, eu gosto de saber mais sobre guerras", ou "Gosto de culturas antigas", né, a gente vê muito isso para quem, começa na história. Acho que o primeiro passo é esse, gostar de ler. Então tem que gostar de ler, porque o curso ele te exige isso, né. E ser aberto também para conhecer outras visões. Às vezes no curso a gente tem a possibilidade de descobrir uma perspectiva que de repente não é aquilo que eu concordo ou que eu aprendi, mas que vai também te enriquecer. Acho que gostar de ler e ser aberto são os principais fatores para seguir bem. É isso, tudo que é humano nos interessa. Rigorosamente hoje a história estuda tudo, né, todos os campos, né, no tempo, no espaço, dos campos da atividade humana, então isso exatamente essa curiosidade, esse afã de conhecimento, de leitura que nos move, eu acho que a todos que se voltam, que gostam da história, que amam a história. Como gosta do like, faz o Isso aí. Aí, Basicamente reiterando, né, é se sentir aberto a novos mundos que você vai conhecer, assim, né. A história ela te permite a conhecer muito de si, mas também do outro. Então, o que eu incentivo, eu digo que eu faço muita propaganda no meu curso, mas eu acredito que é um curso que ele te abre e amplia a sua concepção de mundo, né. Então uma dica que eu dou é: se prepare para ler muito, se prepare para passar noites e noites se falando: "Meu Deus, tem o texto da disciplina de 3 disciplinas para ler", mas no fim você vai vendo como que isso vai conversando, tu vai se entendendo também. obrigado, tá, pela participação de vocês. Obrigado pela Uma conversa. conversa muito boa sobre o curso de História aqui na UFMA. Tenho certeza que será muito importante aí para quem quer seguir nessa área. E para você que está vendo a gente e quer seguir nessa profissão, nós estamos aqui, ó, torcendo por você, viu. Muito boa sorte, muito sucesso. A gente fica por aqui, até a próxima.